muito boa tarde. Semana começando e começa com horário novo, viu? Acabou o horário de verão, vamos ao horário normal, 2h10 todos os dias, eu e você aqui falando dos assuntos das mulheres. E olha, a gente começa a semana falando de decoração, mas é decoração sustentável. Sabe aquela poltrona velha que tem lá na tua casa? A gente tem uma solução para ela. Para conversar comigo, aqui na sala do Band Mulher, Eliomar Venâncio, que é arquiteto e urbanista e que vai vir para Natal para dar uma palestra sobre esse assunto. Boa tarde, Eliomar. Boa tarde, Marina. Hoje você está en passant em Natal, digamos assim, mas o congresso vai acontecer agora em março. Ele acontece dia 22 de março no Hotel Pirâmide a partir das 13 horas da tarde. Vai ser uma tarde inteira com os assuntos arquitetura, design e sustentabilidade. Tem como a gente aplicar a sustentabilidade no nosso dia a dia, na nossa casa? Aquilo que eu falei, a poltrona velha que está lá, tem solução para ela? Tem sim, e é bem interessante que as pessoas absorvam esse conceito, justamente numa época que a gente tem muito consumismo, né? Você troca de aparelhos eletrônicos, de móveis, né? Então, assim, o ideal é você reaproveitar. Reaproveitar está na moda e você tem como fazer isso. Aquele sofá velho, você pode fazer uma troca de tecido nele para dar uma repaginada na sua sala. Aquela mesa que está lá encostada, que está ali precisando de um pequeno reparo, que você pensa assim, não, eu vou trocar. Acho melhor fazer uma boa reforma nela, que os móveis nas nossas casas, eles têm uma história, né? Que eles vêm da nossa família. Então, era interessante você repaginá-los, né? Com o tempo, com as tendências de decoração. Então, é bem interessante esse conceito. Em tempo de crise mundial, crise econômica mundial, também é muito bom a gente poder economizar um pouco. E a gente economiza, né? Evita de jogar isso na natureza, porque com certeza vai ser um entulho jogado aí para ter... dificilmente ele é reciclado, né? Evita de se extrair material para que se faça um novo sofá, uma nova mesa. Então, que tal pegar aquela mesa que está ali esquecida, dar uma boa pintura nela, dar uma lixada e você economiza e mantém a história da tua família que está ali, né? É um pouco de criatividade também, porque não adianta você pegar uma pessoa que não tem criatividade para tal, nem que não tem muita habilidade manual e fazer aquilo sozinha. Se puder ter um profissional para orientar, seria o mais interessante, né? Que aí vai combinar, né, a cor daquele móvel com a cor da sala, talvez pintar um tom claro, né, esse ambiente, para que ele tenha mais luminosidade, né? A gente sabe que os ambientes com mais luz trazem mais felicidade às pessoas, mantém as pessoas mais ativas. Então, assim, você pode, talvez com pequenos toques dentro do teu lar, dentro da tua moradia, você fazer ali levantar o astral de casa, né? Dá uma repaginada, assim, as mudanças também, né, instigam a gente, digamos assim. Exato, é natural do ser humano, ele se renovar a cada temporada, né? E não é apenas a decoração. Quem vai construir uma casa, por exemplo, ela pode se valer disso também na hora da construção. Pode. A gente hoje tem vários conceitos a respeito disso, de você buscar uma arquitetura sustentável, né? Uma arquitetura que você valorize os dons aí que a gente tem da natureza, né? O vento, o sol, é tudo 0800, né? Você é verdade, é tudo gratuito. E se você souber aproveitar isso, for orientado por um profissional, você consegue botar aquela janela no lugar certo, que vai levar a luminosidade certa para dentro de casa. Vai trazer o vento certo, a região de vocês aqui venta bastante, que bom, então tem um clima bem gostoso. Então você evita de ter que usar um ar-condicionado, ou seja, comprar um equipamento, consumir energia, emitir poluentes. Então, ou seja, com algumas soluções simples, você consegue deixar a sua casa de bem com a natureza e você de bem com a vida, né? Mas tem um ponto negativo, é um pouco mais caro também. Em geral, construções que você considera no caminho da responsabilidade sustentável, elas têm aí um custo de 5 a 8% de uma construção convencional. Porém, ela tem um custo de manutenção menor. Então, ou seja, com o tempo, isso vai se pagando, esse dinheiro retorna, você tem um imóvel mais valorizado, que esse tipo de imóvel que tem uma conta de luz menor, tem uma conta de água menor, tem materiais sustentáveis dentro da casa, é uma casa mais bem iluminada, mais bem ventilada, isso traduz-se no valor de revenda desse imóvel no futuro. É um cuidado, assim, que quem tem feito esse tipo de construção tem tido esse retorno. E quem não quer pagar menos energia também, né? Sem dúvida. Eu queria mostrar agora algumas imagens que a gente foi buscar na internet. de coisas sustentáveis para a nossa decoração. Aí que me chamou muita atenção é um pallet,
daqueles pallets de supermercado que foi virando uma estante, por exemplo, né? Exatamente. Esses pallets, em geral, depois do tempo de uso deles, eles são jogados aí nos lixões, né? Que acumulam aí e viram entulhos, né? E aquele foi muito bem usado, quer dizer, ele está ali bem arrumadinho, então fez parte da decoração, ficou uma decoração moderna, com design bem arrojado, virou um sofá-cama. Isso aí, gente, é um pezinho para segurar livro. É só areia e tecido. Todo mundo pode fazer em casa. E aí você bota a estampa que você quer, né? Pode ser até um tecido de um lençol, alguma coisa que você já tenha, que está pensando em descartar alguma coisa dessa, você pode tingir esse tecido, ou seja, você mesma pega e faz. Isso é bem interessante. Usa a cabeça, que é bom demais, minha gente. Sai mais barato e você ainda dá a tua cara para a tua casa, né? Isso é muito legal. Olha isso aí. É uma mola que virou um organizador, digamos assim. Mas que poderia ser outras coisas também. Poderia ser um porta-CD. Exatamente. E super, ultra moderno, né? Então você tendo esse modelo na tua casa, as pessoas vão olhar para esse material e sim, isso instiga, né? Uma reflexão exatamente, que é um material que poderia ir para a natureza, tá aí em algum lugar, mas não, ele foi reaproveitado e virou uma peça belíssima de decoração. Ó, mais pallets, igual aquele que a gente mostrou que tinha virado um sofá-cama, esse aí virou uma estante. Agora são muitos pallets também aí, né? Não, mas tem muitos pallets por aí, que sobram de obras. Serem reciclados. Exatamente, essas ideias são fantásticas para isso. E é um pouco de usar a cabeça aí, outro sofá-cama que também é pallet, né? E de ir usando um pouquinho a cabeça. E aí, o que me chama muita atenção é que é muito barato, olha aí. Arrumou os sapatos, digamos assim, ficou lindo, num quarto de criança, e que pode ser de quarto de criança a quarto de adulto também. De uma forma assim bem lúdica, que até ele serve de exemplo para as gerações, né? A criança já começa a ver o material ser reaproveitado, então isso serve de educação mesmo para eles. Verdade, e instigar também a criatividade nas crianças, porque se a gente começa a educar desde cedo a isso, né? Começa desde cedo a ensinar que sustentabilidade vale a pena, a gente vai ter no futuro adultos que acreditam nessa teoria. Esse é o grande desafio, que justamente a próxima geração que vai sofrer um pouco com essas mudanças da natureza. Então eles já estão crescendo, já sabendo dessa coisa de reaproveitar, de ter cuidado com a natureza. Olha isso aí, são revistas mesmo, que viraram um banco. Aí é amarradas com cinto, né? Bem, muito original. Lista telefônica, quem tem muito, o diretor falou aqui, lista telefônica a gente tem muito. E cabe também, você pode pintar, pode fazer uma coisa diferente. E o mais legal é que você quem fez, né? Isso daí que é bem interessante. Você ali na tua casa pegou alguma coisa que estava ali jogada, que você ia descartar, você pegou, aproveitou e virou uma peça de decoração. Tem gente que vive exclusivamente disso, Eliomar, de catar coisas que iam para o lixo ou que estavam no lixo e transformá-las e fazer disso uma peça vintage, alguma coisa assim. Isso, na verdade é transformar, dar glamour a esse lixo, né, digamos assim. Então existem empresas que fazem essa garimpagem, seja em locais que vendem esses móveis antigos, né, eles vão lá, pegam, dão uma arrumada nele e voltam com ele para o mercado, assim, com uma cara bem moderna, bonita, e assim, as empresas sobrevivem disso. Então, já que pessoas já fazem isso, que tal a pessoa que está em casa, a dona de casa, também fazer isso para o seu imóvel? Em vez de jogar alguma coisa fora, aproveite e reuse. E você tem uma história bem legal que você já me contou, eu vou pedir para a gente falar daqui a pouquinho, que é de um relógio que era um relógio de família, um cuco, o antigo cuco, um relógio de família. Eu vou pedir para a gente contar já depois do intervalo, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial, volta em 2 minutinhos, falando mais sobre sustentabilidade e como decorar a sua casa, é claro. 5021 e peça o seu. Apvida, saúde ao seu alcance. Hoje aqui no Band Mulher, a gente falando de sustentabilidade, falando também de futuro, né? Porque falar em sustentabilidade é falar também em futuro. E eu comentei no bloco anterior, Eliomar, de um relógio da tua casa. Né? Qual a história desse relógio? Você me contou, eu queria compartilhar com todo mundo. É uma história bem interessante, até dentro da linha que a gente está falando de reaproveitar
móveis, mobílias, né, que você tem em casa. Então, na minha casa, há uns 30 tantos anos atrás, meu pai chegou em casa com um relógio de cuco, né? Então, esse relógio, quando chegou lá, pra gente, meus irmãos, a gente que era criança, ficava maravilhado, ficava esperando a hora e hora que o cuco saía e cantava, né? Então, a gente foi crescendo, cada um tomou seu caminho, né? O relógio parou de funcionar e os pais guardaram o relógio lá. Então, quando eu fiz a minha casa, casei e tal, aí eu lembrei desse relógio. E esse relógio estava guardado, aí começamos a caçar o relógio, a gente descobriu o relógio na casa dos meus pais. Eu peguei esse relógio, ele era de madeira escura, né, um embuia, uma madeira bem fechada, que era moda na época. Então, peguei esse relógio, pintei ele todo de branquinho, dei uma recuperada na ferragem dele por dentro, com um relojoareiro. Dei uma repaginada legal nele e hoje esse relógio está em um lugar de destaque na minha sala. Então, quando chega uma visita lá em casa, eu tenho uma grande história para contar daquele relógio. Eu falo que quando a gente era pequeno, ficava maravilhado vendo o cuco sair e tal, e às vezes a gente dá sorte do cuco sair lá, quando a visita tá lá, ó, tá vendo? Era assim. Esse teu livro, deixa eu mostrar aqui o livro, ele fala sobre isso mesmo, uma casa sustentável. Exatamente, que a sustentabilidade, ela começa primeiro com a gente, com o ser humano, né? Então a gente primeiro começa a levar uma vida equilibrada, uma vida saudável, e aí a gente começa a construir nosso ambiente em volta, né? Que aí, com isso, a gente trabalhando um ambiente sustentável e saudável em nossa residência, a gente consegue passar isso para os nossos vizinhos, essa onda vai se propagando e, se Deus quiser, aí o mundo inteiro está atrás disso, porque é um caminho sem volta. A gente precisa de caminhar no sentido da sustentabilidade. E para a gente caminhar nesse sentido, eu queria instigar você de casa também com mais imagens. E agora são coisas simples, assim, que antes e depois. Olha essa mesinha aí, essa era o antes dela, e ela foi transformada, virou, olha aí, que lindo. Né? Ela tá de ponta cabeça. Essa daí também é uma outra mesinha que foi reformulada e virou... Nossa, ficou bem linda, bem né? vintage, muito legal. Você via ela velhinha, uma pintura nova. Parecia que não tinha jeito, pois né? É. Então você vê como é que virou a peça. Essa cadeira também, ó, como é que ela ficou. Ela tinha um azul, não que fosse fora de moda nem nada, mas que ganhou uma nova cara, né? A pintura. E aquele banquinho de feira que a gente chama aqui. Olha que lindo ficaria num quarto de criança, num quarto de bebê. Né? Então tem solução, usa a tua criatividade também, né? Um pouquinho disso, usa a criatividade e vai fundo. Porque aí o móvel, às vezes ele estava num ambiente, você pode adaptá-lo e dar uma repaginada para um outro ambiente. É, né? Verdade. Elioma, queria agradecer demais a sua presença e vamos propagar essa onda, né? Quem sabe no futuro a gente vai ter um planeta mais sustentável. Obrigada, viu, pela participação. Em março tem palestra, dia 22. No Pirâmide Hotel, a partir das 13 horas da tarde. Estudantes, arquitetos, decoradores, designers, está todo mundo convidado, tá? Obrigada pela participação e obrigada a você que acompanha a gente aqui no Band Mulher. Amanhã, 1h10, a gente está de volta. Lembra que acabou o horário de verão, viu? 1h10, 2h10, desculpa, acabou o horário de verão. Eu espero você. Beijo, tchau, até amanhã.